Olá, sou o Ângelo Sastre. Voltamos aqui à nossa aula de desenvolvimento de unidades de negócio. Na aula anterior, nós estávamos falando a respeito da questão dessa nova realidade aonde está inserido esses novos projetos, essas novas unidades de trabalho, aonde a gente passou daquela filosofia mais tradicional, daquela mais convencional, para uma nova realidade. E só para a gente se recordar um pouquinho, abordamos a questão dos 3 níveis de marketing apontado por Klotter, onde vamos o 1.0, o 2.0 e o 3.0, que é onde estamos tendo esse envolvimento maior com o nosso público, esse envolvimento maior com as suas carências, com as suas necessidades, buscando sempre estar conquistando esse envolvimento por meio de características de sustentabilidade e, obviamente, tentando fazer a diferença, ou seja, não basta mais eu ter a melhor qualidade ou eu me diferenciar apenas do meu concorrente. Eu tenho que fazer a diferença para conquistar esse aluno. Essa nova realidade vai levar também para uma nova visão de mercado, ou o que a gente pode estar dizendo, para a filosofia atual do mercado. Que aqui então tem um exemplo de um conceito que foi exposto, que foi desenvolvido pela GE ou pelo CEO da GE, onde o que é bom para a sociedade passa a ser bom também para as empresas. Percebemos a diferença entre a filosofia atual da filosofia anterior, ou seja, uma empresa ou um projeto, uma unidade de negócio, quando passa a ser elaborado, o seu principal foco precisa ser, obviamente, o seu cliente ou esse público externo, tá? Os grandes êxitos de gestão ou as grandes empresas com grande sucesso no mercado estão sempre focando cada vez mais no cliente. O cliente, como nós falamos anteriormente, passou a ser mais exigente, a ter mais informações, a estar mais presente e mais participativo no projeto. Por isso que nos exige essa participação melhor ou esse olhar mais detalhado, mais cuidadoso para aquilo que vai acabar envolvendo ou aquilo que vai acabar de alguma maneira aplicando diretamente ou interferindo diretamente na sociedade como um todo. Então, nosso projeto, para se incorporar a essa nova proposta de gestão, é importante sempre nós estarmos atentos a como que está a tendência na sociedade, ou o que esse público-alvo está buscando, o que eles valorizam, como que eles entendem essas mudanças e, obviamente, quais são os impactos do meu negócio dentro de todo este cenário. Como que a gente faz isso? Importante, primeira coisa, é ter essa disposição ao novo, essa disposição a acompanhar essas tendências. Ou como nós vamos dizer aqui, como a gente vai ter essa disposição para se adaptar a essa nova realidade. Então, o primeiro passo da empresa é ela descobrir como ela pode melhorar, mas não somente a sua produção, mas principalmente os seus resultados. Quando a gente fala em melhorar, não é somente essa qualidade que nós estamos buscando, essa qualidade, essa eficiência produtiva, essa eficiência de logística, mas quando o meu público percebe que eu estou oferecendo para ele a minha melhor opção, ou que eu estou oferecendo para ele uma melhor solução para aquilo que ele está buscando. Vamos pensar, por exemplo, que uma empresa de alimentos deve melhorar a nutrição. O que vem a ser isso? Não adianta eu fazer uma comida que seja rápida, que seja conveniente, que vai auxiliar as pessoas no seu dia a dia, em forma de um preparo rápido, ou um preparo que gaste menos tempo, ou que exija menos habilidades culinárias. As pessoas, além de tudo isso, que isso é o que está exigindo hoje, nós temos uma sociedade com muito mais tarefas no seu dia, que precisam de muito mais tempo, ou que exigem algo mais rápido em termos de alimentação, em termos de... não tem tanto para se dedicar à cozinha, mas ela também quer algo nutritivo. Então, pensar, por exemplo, em um novo produto alimentício ou em uma nova forma de alimentação
que além de ser rápido, prático e que me exija pouca habilidade, também tenha os nutrientes necessários, também seja saudável, que tenha menos sódio, que tenha menos produtos industrializados. Enfim, quando a gente fala em melhorar a alimentação, em melhorar a nutrição, é nesse sentido, onde o meu cliente perceba que esse meu hipotético alimento é tão nutritivo ou mais nutritivo do que o do meu concorrente. Assim como uma empresa de energia, ela não está preocupada só em fornecer energia aos seus clientes, mas também em melhorar esses recursos. Por exemplo, eu posso oferecer energia elétrica por meio de uma usina termoelétrica que vai me usar combustível fóssil, como diesel ou gás, né? Ou mesmo posso usar uma energia nuclear que corre o risco de ter algum acidente ambiental. Ou eu posso pensar em criar energias por meio de recursos renováveis, como por exemplo uma energia fotovoltaica, uma energia eólica, uma energia a partir de fontes renováveis, como por exemplo é o caso das usinas de cana-de-açúcar que produziam etanol, produziam biodiesel. Então, além de fornecer essa questão da energia necessária para diversos segmentos, eu também estou demonstrando minha preocupação com a manutenção do meio ambiente, com a manutenção de recursos naturais esgotáveis, com causar dejetos que possam poluir, né, o meio ambiente, então, ou seja, acabo prevendo isso. Inclusive, essa questão dos novos recursos, ela passa a ser algo muito presente, onde as pessoas também estão preocupadas com isso, inclusive do ponto de vista comercial, só se prolongando um pouco mais esse exemplo da energia. Hoje, por exemplo, nós estamos já prestes a implementar programas onde as empresas vão poder vender crédito de carbono por estar respeitando o meio ambiente. Isso então vai exigir uma maior eficiência, não só na produção dessa energia, mas também na forma de manter uma fonte sustentável ou uma fonte renovável. Assim como, por exemplo, um banco, ele não vai ser só aquela empresa que vai me fazer empréstimos ou financiamentos ou que vai administrar o meu dinheiro. Ela tem que me ajudar a manter essa poupança. Um exemplo bem claro disso, a gente pode perceber que é o que fazem alguns bancos, como por exemplo o Banco Itaú ou o Banco Santander, aonde além de criarem linhas de crédito, obviamente eles fazem com trabalhos que vamos chamar assim de uma educação financeira, aonde eles contribuem ou eles auxiliam que os seus clientes tenham condições de saber como administrar melhor as suas dívidas ou as suas receitas, eventualmente as suas reservas, seus investimentos, por dois motivos. Primeiro, ele começa a criar essa cultura, né, de você ter investimentos a médio e longo prazo ou algum tipo de investimento que para eles é muito lucrativo, como também eles vão reduzir eventuais possibilidades, né, de calote ou eventuais danos que possam vir por uma má gestão financeira dos seus clientes. Então a gente tem sempre que pensar um olhar além do óbvio, né? Quando a gente fala em estar se adaptando a essa nova realidade, eu estou pensando em oferecer produtos ou em oferecer serviços ou desenvolver projetos que vão além do óbvio. Então, no caso, só a gente recapitulando, a alimentação vem de algo nutritivo. Em companhias de energia trabalham com questão de novos recursos, recursos mais viáveis, e o banco vai estar estimulando a poupança. Pensando nisso, como que a gente passa então a formular a nossa estratégia? O primeiro passo foi pensarmos ou foi considerar que nós tivemos essa capacidade de estar vendo um negócio, um projeto além do óbvio, ou estamos entendendo o que de fato é o meu negócio. Então, por exemplo, alimentação, o meu negócio qual que é? Nutrição. Quando eu falo em energia, qual que é o meu negócio? Novas fontes renováveis e assim por diante. Então, para formular a nossa estratégia, o primeiro passo a se pensar é decidir o que eu devo fazer. Quando eu começo a decidir o que eu devo fazer, eu passo a ter um controle maior. Então, nesse processo de entender qual que é o meu negócio, qual que é a fonte, ou o principal foco do meu projeto,
eu consigo ter uma visão mais ampla, uma visão mais clara para poder elaborar a minha estratégia. Primeiro passo, então, é eu estar identificando quais são as oportunidades e quais são os riscos que eu tenho em torno disso. Quando a gente pensa em oportunidades, eu começo a imaginar quais que vão ser os potenciais que existem ou os caminhos potenciais que os meus concorrentes não exploram adequadamente ou ainda não tiveram a noção, a percepção, a sensibilidade de desenvolver isso. E aí então eu percebo que eu tenho a estrutura possível para isso, tenho condições de atender essa eventual demanda que existe e do qual o público está em busca de ser atendida ou que tem interesse em ser atendido ou tem um grande potencial de consumo caso isso seja oferecido. Então, nesse primeiro momento, vamos pensar, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar bastante, que é o ciclo, especialmente do setor sucro energético alcooleiro, né, das usinas de cana-de-açúcar. Essas usinas, no passado, elas trabalhavam somente com dois tipos de produtos, que eram o açúcar ou o etanol, que é o combustível, o álcool combustível, que é utilizado no Brasil. E tinham vários outros dejetos, como, por exemplo, a palha da cana que sobrava, o bagaço da cana que sobrava desse processo de produção. O que se percebeu? Que aquilo que era um problema para a indústria, que tinha que descartar esse material, o caldo da cana que era utilizado, ela começou a pensar em soluções para isso. Uma dessas soluções foi o quê? Vender esse material como elemento para caldeiras, né? Ou como para se queimar em caldeiras. Por meio dessas caldeiras, se chegou, obviamente, tempos depois, a plataformas, né, ou a plantas industriais que permitiu a cogeração de energia por meio das caldeiras. Então, essas empresas passaram, além de produzir açúcar e produzir a cana, ou etanol, produziram também a cogeração de energia por meio da queima do bagaço da cana. Então, ou seja, o que era descartado passou a ser feito um subproduto. Inicialmente para consumo interno, posteriormente para vender no mercado energético. Um outro problema era a vinhaça, que é um líquido que sobra desse processo de refino do açúcar, né, ou do refino do material que vai originar o etanol. Posteriormente, essa vinhaça também se percebeu que ela poderia ser utilizada como fertilizante natural nas plantações de cana. Então também se utilizam isso dentro das plantações para estar fortalecendo, né, o plantio da cana ou o cultivo dessa cana durante o seu período. Ou seja, a gente pode dizer hoje que o ciclo de produção de uma usina sucroenergética, ela utiliza 100% dos seus recursos, não tem nenhum tipo de dejeto que ela vai estar soltando, porque ela conseguiu criar subprodutos a partir daí. Isso é uma questão de oportunidade. A partir daí, agora com a questão dos créditos de carbono, ela começou a ver um novo mercado ainda, que é esse mercado financeiro, onde a partir do potencial, né, do etanol ou da cogeração de energia, ela consegue então emitir créditos de carbono para conseguir estar compensando, né, outras empresas que porventura ainda não criaram uma forma renovável, uma forma limpa. Isso são oportunidades. Quais são os riscos? Que outras empresas possam seguir o mesmo caminho ou possam seguir. No caso, vamos pensar na cana-de-açúcar, as empresas sucroalcooleiras, temos, por exemplo, os parques eólicos, vamos ter, por exemplo, os parques fotovoltaicos, que vão concorrer de uma forma muito direta com essa questão da cogeração de energia. Assim como também as indústrias automobilísticas estão soltando agora modelos de carros movidos a eletricidade, que vai concorrer com o etanol. Então eu tenho aí dois exemplos bem claros de oportunidades e de riscos. A partir disso, como que eu mexo no meu projeto? Eu começo a definir quais serão os recursos necessários, os materiais, os recursos técnicos, a questão financeira e mesmo a gestão ou direção da minha empresa para conseguir dar andamento a esses projetos. Um ponto muito importante aqui é pensar que essa nova visão, nós estamos tendo aqui sobre a filosofia de trabalho junto à sociedade ou com foco no seu cliente, precisa também passar pela cultura da empresa. Se a empresa não tiver essa cultura,
dificilmente vai conseguir implantar. Por isso que é importante essa questão da gestão ou essa questão da direção. E aí vai me chamar para o item seguinte, que vai ser a questão dos valores pessoais e as aspirações dos líderes, ou seja, dessa cultura empresarial. Se a minha empresa não tem uma cultura que é condizente com essa nova realidade, eu também vou ter alguma dificuldade. Por isso que é importante criar uma equipe que esteja alinhada com as suas diretrizes para conseguir uma forma muito clara, de uma forma bastante eficiente, implantar essa nova filosofia. E principalmente ter bem claro o reconhecimento da nossa responsabilidade em relação à sociedade. Ou seja, a minha empresa também é responsável por os impactos que possam causar, assim como os benefícios que eu vou estar proporcionando para a nova sociedade. Então, a partir daí, eu começo então a ter condições de elaborar as minhas estratégias. Como que eu começo isso? Criando, de forma bastante clara, os meus objetivos e políticas da empresa que, de alguma forma, vão estar orientando os meus planos de negócio e as minhas ações. A hora que eu tenho bem definido quais são os planos que eu quero estar seguindo ou como que eu vou estar construindo esse plano, eu começo a delinear as minhas ações. É importante ficar bastante claro para vocês que quando eu falo em um plano de negócio, eu estou pensando em várias ações e não em somente uma. Então, o plano vai ter diversas ações que, de uma maneira, a gente pode pensar que vão ser pequenas metas ou metas individuais, mas interligadas entre si, para que no fim desse período, essas ações em conjunto alcancem a minha meta global. Então, sempre que eu te falo que um plano de negócios ou um plano estratégico, ele vai ter diversas ações que podem ser executadas individualmente, mas que estão interligadas direta ou indiretamente em busca de um algo maior ou de um resultado global, como a gente pode chamar. Então, por exemplo, eu estou pensando em vender mais. A minha ação com vendas é estimular esse consumo ou aumentar essa capacidade de venda. Para que vendas consiga vender mais, eu preciso de uma ação paralela na parte de produção, que consiga também produzir mais para atender essa demanda que vai ser gerada por essa ação positiva de vendas. Mas não adianta eu produzir mais e vender mais, se não vou ter condições de entregar no tempo adequado. Então, eu tenho uma outra ação que é envolvendo a minha parte de logística, que vai estar conseguindo entregar isso no tempo adequado para que o cliente tenha essa posição de reposição e não haja falta do produto. Daí vamos pensar, mas eu estou vendendo bem porque eu estou produzindo bastante e estou entregando no prazo. Mas eu tenho uma outra ação paralela que é em compras, que vai ter que repor também esses insumos, essa matéria-prima, num período adequado para que eu consiga produzir essa demanda adicional, para que eu consiga depois, posteriormente, entregar isso no período correto, para poder, então, repercutir na questão de vendas. Então, ou seja, tivemos aí 4 ações envolvendo uma única meta, que seria aumentar minhas vendas. E, obviamente, tudo isso dentro do tempo que estou me propondo ou que eu acredito ser adequado para atingir essa meta. A partir, então, dessa minha formulação da estratégia e dessa minha lógica, onde eu vou construir, eu vou implementar essas estratégias dentro do meu plano, sempre direcionando em qual período que isso vai acontecer, quem são os grupos responsáveis ou envolvidos direta ou indiretamente nisso, como que a participação de cada um e o que eu espero de cada um para a sua contribuição global. Eu começo então a fazer a implementação dessa estratégia, ou seja, eu começo a buscar formas ou maneiras de estar obtendo os resultados desejados dentro desse meu negócio. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento para essa implementação de estratégia de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz e, obviamente, que permita alcançar esses resultados, é quando eu começo a pensar na organização da estrutura da minha empresa ou das equipes envolvidas com esse projeto ou com essas unidades e principalmente das suas relações entre si ou inter-relações.
pensar, entre outras coisas, em como que eu vou estar coordenando, como que vai ser a coordenação das responsabilidades envolvidas e principalmente dos sistemas de informação. Quando a gente fala em coordenação de responsabilidades, eu tenho que ter a noção muito clara de quem são as equipes envolvidas, como que essas equipes vão estar se executando e o que eu espero ou o que eu necessito de cada uma, tá? E sempre pensando que o impacto de uma unidade vai estar diretamente ligado à outra, já que as ações são individuais, mas o resultado é em conjunto. Então essa coordenação, essa sinergia que eu vou estar gerando entre uma unidade e outra ou entre uma equipe e outra. Por isso que é importante pensar nesse sistema de informação, onde as equipes ou os grupos ou as unidades se conversem entre si para poderem acompanhar esse processo de uma maneira clara. Vamos pensar que seria mais ou menos aquele efeito dominó. Então, o que eu fizer aqui atrás vai repercutir ali na frente. Então, eu nem posso me exceder de uma forma muito rápida, porque vai impactar lá na frente, que pode não estar preparado, ou nem posso segurar muito, porque vai atrasar também a entrega lá da frente. Então, esse sistema de informações é justamente para que eu vá ajustando eventuais oscilações que possam acontecer, de uma forma a fazer os ajustes durante esse processo, para que no final do ciclo a gente alcance o resultado esperado de uma maneira satisfatória. O segundo passo que eu tenho que pensar nesse processo de implementação da minha estratégia é justamente os processos organizacionais e de comportamento. O que vai ser isso? Eu vou começar a pensar como que vai funcionar cada um desses núcleos ou cada uma dessas unidades, né? E qual que é o comportamento que eu espero, ou seja, qual que é o envolvimento que eu vou ter em cada uma dessas unidades ou em cada um desses participantes desse processo, que a gente falou, é como se fosse, né, aquela linha de produção onde cada um vai fazer a sua parte, buscando depois um efeito total. Então, como que eu vou definir onde cada um faz a sua parte e o que vai ser feito, de que maneira, em qual tempo, o que vai ser necessário? Eu vou estar gerando isso dentro da elaboração desses processos. E, obviamente, que eu vou gerar um comportamento bastante proativo, visando sempre essa visão global, apesar de ter atitudes mais isoladas, atitudes mais individualizadas. Pensar nisso em sistemas de motivação e de incentivo. Nesse caso, eu tenho vários modelos que a gente pode estar utilizando. Obviamente que o reconhecimento desse trabalho é muito importante, o envolvimento, né? Então, a compreensão que a equipe tiver sobre a importância do que está sendo feito, de uma certa forma vai estar gerando, mas também existem outras ferramentas, como por exemplo, uma muito comum utilizado, que é o PLR, que é a participação em lucros e resultados, aonde o funcionário passa também a se envolver no cumprimento dessas metas, já que se tendo aquele resultado positivo esperado, isso vai gerar uma maior receita e essa receita passa também a ser, de uma certa forma, proporcional, repassada para ele ou dando um ganho extra pela sua participação. Pensar em sistemas de controle, que vai ser uma atividade muito necessária, já que eu vou ter que manter um certo padrão ou manter um certo rigor nessa produção para que a estratégia funcione. Porque se eu não estiver tendo esse acompanhamento frequente, podem ocorrer eventualmente alguma situação desnecessária ou não prevista e isso pode quebrar toda a minha estratégia. Então é importante a estratégia estar sendo monitorada, as ações estarem sendo monitoradas para garantir a sua realização na forma adequada e no tempo adequado. E para aí vai entrar o quê? A minha questão da seleção e do aperfeiçoamento tanto dos seus líderes quanto dos membros da equipe. Eu tenho que pensar que em qualquer processo eu vou estar envolvendo pessoas e, como a gente falou anteriormente, essa questão da implementação de uma nova cultura empresarial, essas pessoas também têm que estar preparadas para isso, tanto psicologicamente, quanto tecnicamente, quanto estruturalmente para isso.
Não adianta eu querer exigir um processo sem ter as condições que são compatíveis com essa exigência. Quando a gente fala de recursos humanos ou de equipe, é a mesma coisa. Eu tenho que formar uma equipe que seja capaz tecnicamente ou que tenha condições técnicas de desenvolver aquilo que eu necessito. Essa equipe, tendo essa condição técnica, eu já tenho boa parte da situação ou boa parte do processo de uma forma bem direta resolvida. Mas para isso, eu preciso também de pessoas que vão estar liderando essas equipes. E líder é diferente de chefe. O chefe é aquele famosa imagem do capataz, o que manda e as pessoas vão obedecendo. O líder é aquele que tem uma capacidade analítica e principalmente um reconhecimento do grupo aonde ele consiga agregar valor e consiga orientar de uma forma flexível, de uma forma acolhedora, todas as situações que possam, porventura, vir desenvolvido. Então, um líder, ele consegue trabalhar de uma forma eficaz com uma equipe mediana. Já um chefe pode ter dificuldades de fazer uma boa gestão, mesmo com uma equipe altamente capacitada. Por isso que essa relação entre líder e os seus membros da equipe é algo extremamente estratégico, que eu tenho que pensar em como que eu vou montar essas equipes para conseguir extrair esses resultados. E aqui é um ponto que é muito falho, geralmente, nos projetos, onde passam a ser negligenciados por diversos fatores. Então é sempre importante ter um olhar atento também na formação da sua equipe. E aqui vai entrar um outro ponto, que é o envolvimento, eu ia chamar da alta direção, ou seja, o envolvimento dos diretores, dos gerentes, dos superintendentes, onde todos têm que estar alinhados a uma etapa global. Qual que é a principal falha que ocorre neste momento de implementação de estratégia? Essa alta direção, ou esse grupo executivo, a diretoria executiva, muitas vezes acabam competindo entre si. E isso vai prejudicar o meu andamento do projeto, da minha estratégia, de uma forma mais ampla. Então é importante que a estratégia esteja bem clara na cabeça desses líderes ou desses gestores, essa alta direção, aonde é uma estratégia em comum. Cada um vai ter as suas metas individuais, as suas estratégias individuais relacionadas à sua área de atuação, mas que os resultados compartilhados buscam um resultado global ou um resultado em comum. Então, que eles têm que pensar em trabalhos em conjunto, em resultado coletivo, e não ficar aquela disputa de que o meu setor é mais eficiente do que o outro, ou de que o setor alheio tem mais investimento, tem mais recursos, o meu está esquecido. Eu tenho que ter essa visão estratégica de uma forma global para entender como que esses movimentos estão ocorrendo e principalmente como está se dando a organização dessas atividades ou dessa estratégia, para que a partir do momento eu consiga entender qual que é a participação de cada equipe ou qual que é o pessoal necessário em cada equipe para isso. Então, quando a gente pensa em organização e em pessoal, eu estou pensando justamente nessa integração das equipes, que vão ser necessárias, começando por aonde? Por essa alta direção. Se essa alta direção, que é muito comum acontecer isso, tiver uma atitude, uma postura de competição entre ela, isso possivelmente vai me gerar um desafio maior no sentido de conseguir integrar esses grupos para implementar a minha estratégia. Quando eu consigo fazer com que essa equipe tenha uma cultura de pensamento coletivo, onde eu tenho uma integração colaborativa entre os departamentos, e isso é estimulado pela alta direção, que consequentemente vai estar estimulando, vai estar gerando essa participação efetiva dos seus líderes, eu passo então a ter uma implementação de estratégia de uma forma muito mais eficiente. Então, só ressaltando rapidamente, é importante a gente pensar então que a minha nova entrada, adaptação para essa nova filosofia se passa também por essa questão cultural da minha empresa e principalmente pela participação colaborativa dos departamentos
para a implementação de estratégia de uma forma bastante global. Você pode ver esse e outros temas na apostila que está disponível no nosso site, na área do aluno, ou ainda na biblioteca virtual com os livros à sua disposição. Até a próxima aula.